desculpa, assim. E quais são essas desculpas que você dava para essa questão? Fale aí, meu amigo. Agora nós vamos mexer na questão mais técnica da Bíblia. A questão paradoxal do Jesus messiânico. Tem que mexer por aí para nós chegarmos nessa questão aí. O Jesus apresentado no Novo Testamento, ele não tem correlação com o Jesus apresentado no Velho Testamento. Isso aí foi uma das primeiras coisas que começaram a me... Valeu. Isso aí foi uma das primeiras coisas que começaram a mexer comigo. Porque o que acontece? Quando você vai compulsando o Velho Testamento, você vai vendo que a construção de visão de salvação na ótica judaica, na ótica semita, ela nada tem a ver com salvação na ótica cristã que o Novo Testamento aborda. Essa ideia de salvação de um reino metafísico, de um reino suprassensível, né? Entrando aqui até em questões platônicas, né? No mundo suprassensível e tal. Então, o que acontece? Quando você compulsa, quando você lê o Velho Testamento, tio ateu, você observa que a visão do povo judaico com relação à salvação é uma salvação física, é uma salvação específica dos inimigos de Israel. E na construção judaica do expoente, da figura, do arquétipo de Messias, você pode observar que é um Messias físico. O Rodrigo Pissai aqui é teólogo também, e ele pode me corrigir se eu estiver errado. Eles têm uma visão de um rei físico que vai restaurar Israel físico e que vai governar de forma física. Quando o Novo Testamento porque o Novo Testamento tira totalmente esse conceito e ele transmuta essa realidade para o Novo Testamento de forma desequilibrada. Quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, quando ele vai ser preso lá e ele fala para Pedro ficar calmo, que se ele quisesse, os ministros dele que estão fora desse plano, eles iriam agir em favor dele e tal. Então, na verdade, a construção judaica do Messias nada tem a ver com a construção judaica do Novo Testamento. E se o Jesus bíblico do Novo Testamento não é o Messias, então já de cara já desconstrói totalmente a visão messiânica desse Jesus. Fora que existiram vários Messias, inclusive no tempo de Jesus. Existiam pessoas que intitulavam-se Messias. O próprio João Batista era tido como Messias. Aí, indo para essa questão, toda a espinha dorsal do Novo Testamento, ela não é a morte de Jesus, ela não é o sacrifício de Jesus na cruz, ela não é nem a ressurreição de Jesus. A espinha dorsal do Novo Testamento é Jesus é o Machia, Jesus é o rei esperado pelos judeus. Então, quando um judeu ortodoxo lê o Novo Testamento, ele vê as discrepâncias abismais que existem entre a literatura judaica e a literatura neotestamentária. Desculpem aí se eu estou usando até alguns termos mais complexos, porque aí nós já estamos falando de teologia, né? Então, tudo que diz no Novo Testamento, quando um judeu lê, ele não aceita. Por quê? Porque ele entende que o conceito de salvação para o judeu e para o Velho Testamento nada tem a ver com salvação de alma, tem a ver com salvação de uma nação completa, de uma nação restaurada. Inclusive, quando Pedro pergunta para o Jesus ressurreto, lá em Atos capítulo 1, Jesus chama a atenção dele. Ele fala assim: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Você vê que é uma concepção puramente judaica. Não existe uma... Por que ele não perguntou assim: Senhor, quando é que o Senhor vai levar a gente para morar no céu, ver os anjos e ver os dragões mitológicos que lá existem? Não, ele faz uma pergunta judaica. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus fala: não vos compete saber nem o tempo, nem estações que são pré-determinadas pelo meu Pai. Então, chegando a essa conclusão aí, eu não conhecia isso. Eu ficava assim, agora entrando realmente na sua pergunta, eu não ficava questionando isso porque eu não conhecia isso. Eu não sabia a visão judaica. Eu só vim saber muito tempo depois, quando eu comecei a me envolver com judeus ortodoxos, com judeus messiânicos. E aí eu comecei a fazer um paralelo
Falei, gente, então realmente é questionável a possibilidade de Jesus ser o Messias. Então, só de você já questionar a messianidade de Jesus já está quebrando as pernas do cristianismo. Aí quando eu era mais jovem, como eu não tinha essa concepção, eu falava assim, não, Deus é justo. Se eu morrer e for para o céu, coisa que eu acho que eu vou, porque eu acreditava piamente nisso, porque eu era calvinista mesmo, eu acreditava que Jesus já tinha me predeterminado para a salvação, então eu pensava assim, não, eu vou ser salvo, e quem Deus lançar no inferno, vai ser lançado no inferno, porque Deus quer que seja lançado. Só que aí você vai estudando, você vai descobrindo que a visão do inferno é uma visão muito, muito distorcida, é muito exagerada. Isso aí fere até o direito, né, constitucional. Você está sendo julgado além do crime que você cometeu. Como é que crimes de 40, 50 anos podem te dar uma pena eterna? Estou falando de eterno, estou falando do cara continuar vivo. Estou nem falando de prisão perpétua, onde o camarada, inclusive, pode sofrer pena de morte. Pena de morte, o cara vai lá, ele é eletrocutado e pum, vai embora, morre. Mas nós estamos falando de um castigo eternal, gente. Estamos falando de um castigo que nunca vai ter fim, aonde a traça não corrói o camarada e onde o verme não morre. Isso aí fere até o direito humano. Como é que você pode viver eternamente sofrendo, padecendo eterno? Eu estou falando de coisa que nunca vai ter fim por crimes que você cometeu aqui durante 40, 50, 60 anos. Então eu sempre ficava falando assim, não, mas Deus é justo, Deus é bom, Deus ele lança no inferno quem ele quer e Deus ele salva quem ele quer. Inclusive lá no céu, eu nem vou me preocupar com o meu pai, porque o crente ele é embutido na cabeça disso, isso. Quando você estiver lá no céu, você não vai ficar preocupado com isso, porque Deus fez a justiça dele. Se a pessoa preferiu morar com Satanás e seus demônios, é por conta dele. É assim que funciona a cabeça de crente. Inclusive, vou fazer um vídeo explicando como funciona a cabeça de um religioso. Só quero aqui rapidinho registrar a presença do nosso grande amigo Edson Martins.